Divine. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. Nossa, suas orelhinhas estão geladas, filho. Pronto. E hoje o cão vai falar com vocês, porque ele leu pela primeira vez um livro curto, interessante, uma porta de entrada para você que quer se aprofundar nos estudos de filosofia sobre a vida feliz do estoico Sêneca. Por partes aqui. Aqui, já logo no começo, tem já aqui resenhas sobre a brevidade da vida. Eu sempre acreditei que esses dois textos, de certo modo, se complementam. Então, há não tantos dias atrás, fiz a resenha deste aqui. Então, vamos sobre a vida feliz. É um texto curto, é um texto também interessante, mais ou menos da mesma época. Eu não sei se ainda tem essa Nova Alexandria, que é uma pena, porque aqui você vai falar, o texto é comprido, longo, ele começa na página 19 e é escrito do jeito que eu mais gosto. Ele começa na página 19 e termina na página 109, um negocinho assim. Só que ele é só escrito no lado direito. Se você tivesse edição aí, perdido, ou se você encontrar em sebo, enfim. Isso aqui foi na época da minha faculdade de filosofia. Só do lado direito e ao lado esquerdo tá exatamente no mesmo ponto, por isso tem uma numeração diferente a cada parágrafo, que a gente tem escrito em latim. Então, assim, para quem gosta do idioma, como eu já disse lá, repito, eu gosto e não pouco, ajuda nos estudos, enfim. E acaba que fica um texto curto, porque a gente tá falando de 100 páginas, só que a gente só vai virando e lendo do lado direito, são 50 e poucas páginas. Queria que o Arthur aparecesse? Queria. Ele tá lá na caminha dele que tá frio, não dá pra ver a cabecinha dele. Enfim, vamos lá que eu quero que você leia, porque eu acho que sim, é uma boa porta de entrada. Porque é um texto curto, reto, direto, não tá tão como tal qual este, tá? Pode escolher por onde você quer começar. Não tá nada com muitos conceitos históricos mais pesados. Eu tô até fazendo um vídeo trazendo alguns outros estoicos, Zenão, aqui também ele menciona. Nossa, fugiu o nome, agora fugiu o nome. Mas enfim, eu vou pegar alguns outros que tem só os estoicos, Epicuro, era esse o nome. Fala também de Epicuro, enfim, tem algumas diferenças entre eles. Zenão de Sítio, tá? Porque há-se dois Zenões, né? Cada Zenão em cada parte, enfim. Vou meter aqui para não ficar um vídeo longo, porque eu quero que você leia, não é uma aula, é só uma introdução. Então, pois bem, sobre a vida feliz, sobre a felicidade, da felicidade, poderia ser traduzido livremente desta forma. Nessa edição que eu tenho em mãos, a gente tem do professor titular da Faculdade de Educação da USP, João Teodoro Marotti, uma excelente introduçãozinha de quando ele nasceu, por volta do ano 4 a.C., talvez ele tenha escrito no ano 58 depois de Cristo esse texto, enfim, como eu disse, vai mais ou menos na mesma época. Esse texto, então, se trata do quê? De uma carta super tranquila, endereçada a quem? Você vai falar, Samantha, se na brevidade da vida foi ao sogro dele, aqui a gente está falando do irmão mais velho dele, um irmão adotado que ele teve, enfim, ele está aconselhando, então, de forma assim, super tranquila na fala, no modo como ele expõe, aconselhando como ele pode levar a vida feliz e aconselhando várias das questões. Porque, se eu não mencionei, a vida do Sêneca foi riquíssima, ele esteve tanto em Roma quanto na Grécia. Ele nasceu na Espanha, né, em Córdoba. Ele teve muitas, ele teve que acabar com a vida dele num dado momento, mas ele foi filósofo do Nero, imperador Nero. Então, assim, foi uma vida política, ele era advogado e político, então foi uma vida bem movimentada, um homem muito culto, muito sábio, que assim não se achava, mas sim é considerado por nós como um ou se não o mais sábio dos homens do seu tempo. Então aqui ele ainda cita Sócrates, cita Platão, ele cita muita gente graúda da filosofia. Você vai falar, é chato, enfadonho, é difícil? Não, e eu já vou começar dando o tom para vocês. Página 19, como
como começa, de novo, né? Aí eu me repito o título em latim, o título traduzido em português, em latim, e aí aqui em português. O tom é o mais simples possível. Então vamos lá. Viver feliz, meu irmão Galeão, né? Como eu disse para vocês, todo mundo quer, mas ninguém sabe ao certo o que torna a vida feliz. E não é fácil conseguir a felicidade, uma vez que, quanto mais ardentemente cada um a procura, se erra o caminho, mais dela se distancia. Se o caminho o leva no sentido oposto, a própria velocidade aumenta a distância. Portanto, em primeiro lugar, devemos estabelecer antecipadamente o que buscamos atingir. Depois, devemos examinar por onde podemos chegar lá mais rapidamente e veremos pelo caminho, desde que seja o certo, quanto avançamos cada dia e quanto nos aproximamos do objetivo para o qual nos impele um desejo natural. Ele continua, vou ler só essa página aqui. Enquanto vagarmos ao acaso, tendo por guia apenas os rumores e clamores discordantes que nos chamam de todos os lados, nossa vida será consumida em idas e vindas e, além disso, abreviada, embora trabalhemos dia e noite para o nosso aperfeiçoamento. Pois bem, então ele já começando, zero rodeios aqui, e ele prega, e vai bater bastante nessa tecla, porque eu não vou ficar lendo tudo, talvez alguns 2 trechinhos mais para dar o tom e você se interessar e falar, poxa, eu quero ler, porque dá para você tirar as suas próprias conclusões e dá muito o que pensar. Até metade aqui do texto, mais ou menos, até a página 40, que eu separei para explicar para vocês, ele vai bater na tecla, e na verdade o livro todo, na questão da virtude. Ele vai explicar sim aqui o que é virtude, ele vai falar também da riqueza, e ele vai falar de como, é claro, ele é um estoico, então a filosofia estoica ela é baseada na natureza, né, no como a gente deve se portar mais próximo ao natural possível. Explica-se sim aqui também a questão de Deus. Fala, tudo está aqui, tudo está na conversa de modo leve. Você vai falar que Deus para o Sêneca e para os estoicos é entendido de forma a fazer parte do mesmo universo. Spinoza, muito à frente, viria dar a definição do que ficou conhecido como o Deus de Spinoza, que é muito, muito semelhante, se não a mesma coisa, com algumas outras questões que Spinoza, séculos depois, acabou explicando, mas é este Deus que faz parte de um todo, ou seja, então o universo é Deus, seria essa a definição, e também é se explicado. Pois bem, li esse inicinho para dar o trecho, para dar o tomzinho para vocês, e aí a gente tem que ele vai bater então nessa tecla de, então tá, o que eu faço? Define seus objetivos. E aí aqui só um parênteses, né, gente? É por isso que a gente fala que a psicologia é a filha da filosofia, porque aqui na filosofia todas as questões são levantadas e depois a psicologia enquanto ciência ela vem e responde a esses questionamentos. Mas a filosofia ela vai abrindo questões para justamente dar o que pensar. Pois bem, e aí aqui um outro trecho aleatório assim, ó, pode-se também defini-lo dizendo que o homem feliz é aquele para quem não há nem bem nem mal, mas uma alma boa ou má, que pratica o bem. Contenta-se com a virtude, não se deixa exaltar nem abater pelos azares da sorte, não conhece bem que seja maior do que o bem que ele pode dar a si mesmo, para quem a verdadeira volúpia é o desprezo das volúpias. Pois bem, aí aqui a gente tem uma parte enorme que ele está explicando o que é a volúpia. Aí você vai falar, pera, ele é contra. Se você não for um sábio, no sentido de que com a sabedoria você consegue, porque assim, tudo é passageiro, se você entender, se você vai ser feliz, se você entender que a sorte, que a fortuna, que tudo irá passar, então o que é que você quer e que pelo amor do que é mais sagrado, não vá de acordo com as massas, trocando em miúdos, não siga o que os outros vão te dizer, porque só você sabe o que é o certo para você. E como um estoico
da natureza, que prega muito as virtudes, guardem isso, não é aceito que o mal prevaleça, o mal no contrário do que seja do bem. Então aqui, assim, engraçado comparar com os dias de hoje, né? Eu sempre faço essa comparação, porque é o que é a busca da verdade, é a busca da sabedoria. Ela sim vai ser de grande valor para você ter uma vida feliz, porque com ela você saberá lidar com a má fortuna, né, os infortúnios da vida de modo geral, com a não fortuna em termos de riqueza, e também saberá, porque ele não rechaça aqui a riqueza, e aqui eu já vou ler um trechinho que está mais para o fim, no sentido de que o dinheiro é bom, né, no sentido de, ele não usa dinheiro, ele usa o termo riqueza, mas que sim, o dinheiro é bom se ele for bem empregado, e que ninguém está falando que não quer dinheiro. A questão é não ser escravo de, porque se você tiver a noção de que você pode ter, usufruir, desde que seja de modo retilíneo, que você não tenha roubado, que você não tenha passado a perna em ninguém, é isso. Você pode ter ganhado como herança, você pode ter pelo fruto do seu trabalho, enfim, não precisa ter vergonha de ter dinheiro, é isso. Só que quem prioriza não as virtudes, mas sim as volúpias, fica escravo delas. E aí o dinheiro, colocar desse modo, fica consequentemente atrelado a você pagar os seus vícios. Então aqui em algum momento ele escreve assim, porque o ébrio... Porque aí se você não tem uma virtude, se você não faz um exercício de autoanálise, termos meus, mas assim, de exercício um exercício de consciência para analisar o que é certo, o que é errado, onde que você pode melhorar, onde que não, olha aí, depois nós viramos psicólogos de novo. A filha da filosofia é a psicologia, não tem como, porque aquele jogou, abriu todo esse leque, que não raro é que a gente trabalha em consultório, porque não raro as pessoas vêm com muitos discursos de, mas o que vão pensar? Quanto mais você seguir este caminho, segundo aqui Sêneca, e não só ele, outros psicólogos também vieram, mas não disseram aqui do jeito que ele dá um tupish, quanto mais você seguir as massas, as multidões, mais você se perderá do caminho da sua vida feliz, da sua felicidade, porque as massas, uma, não entendem nada, não sabem o que você de fato quer, e são massas, né? São multidões. Enfim, aqui a gente tem até a página 29, 39, assim, ele colocando de fato que os outros, as massas, a opinião dos outros não vai agregar nada na sua felicidade. E então, a psicologia foi mais a fundo, só que um parênteses no sentido de por que você se importa tanto com o que os outros vão pensar. É meio que isso. Mas aqui ele vai bater nessa tecla muito. E aí aqui, ó, frasezinhas soltas para dar ainda o gostinho e o tom. Aí ele fala assim, tem uma hora que ele tá falando assim, pode se chamar feliz aquele que, graças à razão, nem tem desejo nem medo, pois as pedras estão isentas de temor e de tristeza. Aí ele coloca, ponha nesse mesmo plano inanimado a inteligência obtusa de um homem. Então, de novo, se você não tem uma inteligência, uma sabedoria no sentido de buscar a verdade, sabedoria é sempre isso, buscar a verdade, se aperfeiçoar, você é uma pedra, quer dizer, nada. E a multidão, as multidões, de certo modo, funcionam assim, como acéfalas. Aí aqui, ele segue, aí ele coloca aqui, pois ninguém pode se dizer feliz se está longe da verdade. Então, se você estiver longe da verdade e ouvindo os outros, a multidão, você não vai ser feliz. Aí ele continua, portanto, o fundamento imutável da vida feliz é um juízo reto e firme. Então, realmente a alma é pura e livre de todos os males, capaz de evitar não somente as dilacerações, mas também os arranhões, disposta a se manter sempre onde parou e a defender sua posição, mesmo contra os furores e os embates da sorte. Então é isso, né, gente? Eu vou até ser repetitiva. Você seguindo a sua verdade, não ouvindo as multidões, tendo esta sabedoria, pode vir a não sorte, as infelicidades. Aqui também ele fala da questão dos lutos, de quem a gente perde, quem não. Enfim, a gente enquanto ser humano que está seguindo esses conselhos dele, seremos mais felizes. Enfim, aí aquele
coloca, é feliz, portanto, quem tem um juízo reto, é feliz quem está contente com a sua sorte atual, seja ela qual for, e ama o que tem. É feliz aquele para quem a razão faz valer todas as coisas da vida. E aí aqui a gente entra, né, no que onde os coaches se deliciam, enfim, né, termos como mindset, enfim, tenho pavor essas coisas, mas enfim, pega um texto desse escrito no ano 58 depois de Cristo, dá uma repaginada, faz a festa na cabeça de qualquer um. Então todas as grandes respostas, todas as grandes perguntas, elas já vêm de filósofos da antiguidade, basta você ir direto na fonte. Assim, ninguém faz sua cabeça também e você não faz parte da massa, da multidão. Aqui também já até fiz resenha do Gustavo Le Bon, enfim. Então ele bate nessa questão. É a verdade que vai te fazer ter um juízo reto, no sentido correto, retilíneo, e aí você vai poderá desfrutar de toda a felicidade. Pois bem, continuemos. Que o homem não se deixe corromper nem dominar pelas coisas exteriores e só admire a si mesmo, que confie em sua coragem e esteja pronto para qualquer eventualidade, que seja o artifício de sua vida, que sua confiança não careça de alguma ciência nem sua ciência, de firmeza, que suas decisões sejam inabaláveis e seus decretos sem rasura. De novo aqui, gente, de novo, não tem como falar. Está dentro de você. As respostas estão sempre dentro de nós, não no externo. O externo só faz a gente se perder da rota, culpar o outro, porque não fiz isso para agradar aquele outro, então não se agradou. Não é uma pregação no sentido de ser egoísta, longe disso, até porque agora ele vai entrar na questão do dinheiro, e o dinheiro também é bom para você poder usufruir sem ser escravo dele, da boa vida, e de poder também doar, fazer doações, ajudar este ou aquele outro. Aí ele vai tudo explicando, tá, gente? Só tô dando aqui uma palhinha, um gostinho, que eu não quero que isso aqui fique longo, porque senão vai virar uma aula mesmo, e não é essa a ideia. Aí aqui, ó, a parte de Deus, para vocês entenderem, que também, de novo, vou repetir para quem não vê outra resenha. Os estoicos, eles dividem, sim, a filosofia em física, ética e lógica. E nessa parte física é onde entra Deus, que ó, para eles, Deus não se distinguia do mundo, era imanente a ele. Então, Deus está em tudo que é, deste modo. Então, vamos colocar aqui que a razão busca as excitações dos sentidos e, escolhendo-as como ponto de partida, eis que não tem outro ponto de onde alçar voo e lançar-se rumo à verdade, ela volte a si mesma. Não tem um começo, não tem uma hora, não tem, toda hora é o momento, enfim, bem em linhas rasas. Aí ele continua, pois o mundo abrange tudo, e Deus, esse que eu acabei de citar, que rege o universo, tende também a ficar do lado de fora, mas, no entanto, de toda a parte. Ele volta para dentro e em si mesmo. Ou seja, se você é um estoico, né, esse tipo de filósofo, você segue isso, Deus está dentro de você, está em você, está em todas as partes, está, enfim. Por isso também ele bate na questão, ele não usa aqui o termo gratidão, mas de você agradecer, por assim dizer, aonde você está, o que você tem neste momento, porque é um indício de sabedoria, tá? Pode não ser exatamente do jeito que você quer, mas logo no início, na primeira página, quando eu lhe o tom, o que você quer, né? O que você almeja, e para começar a alçar este voo em direção a isso que você quer, sem depender da opinião alheia. Nossa, aqui ele vai bater muito nessa tecla. Pois bem, aí depois disso tudo, e ele fala muitas coisas interessantes, é óbvio que sim. Só que então, aí ele fica mais incisivo da metade para frente desta carta na questão da virtude. Se você não tem virtude, não adianta, porque você não vai ser feliz de modo algum. E o que é virtude? É o certo, é o correto, é a moral, é tudo que está em falta nos dias de hoje, infelizmente. E sem a virtude você não vai ser feliz, nem com dinheiro, nem com a boa fortuna, nem com a boa sorte, nem com o seu corpo bom, nem com nada. Aqui também ele bate na tecla de saúde, aqui saúde, sim.
Bom, aí aqui uma parte ele falando da virtude. Que a virtude vá à frente e que carregue o estandarte. Nem por isso teremos menos volúpia, mas seremos seus senhores e seus moderadores. Por vezes ela nos moverá, mas sem nos impor nada. Por outro lado, aqueles que puseram a volúpia em primeiro lugar ficam sem uma e sem outra, pois perdem a virtude. Aí ele continua, mas não possuem a volúpia. Esta é que os possui. Vamos lá, esta é que os possui. Ou sua falta os atormenta, ou seus excessos os afogam, ficam infelizes se elas os abandonam, e ainda mais infelizes se os esmaga. Assim como os navegantes perdidos no mar das Sirtes. Aí ele ele vai continuando. Então, qual é o problema? Qual é a questão? Se você tem a virtude, a volúpia ela vai te tentar, e por volúpia você entenda assim, a luxúria, a embriaguez, tudo. E aqui tudo ele discrimina de certo modo. Só que se você tem a virtude em primeiro lugar, como um estandarte indo à frente, você controla a volúpia. Agora, quem coloca a volúpia em primeiro lugar, então o beber, a festinha, haha, esse tipo de coisa, não tem nada, porque não tem a virtude, porque já foi colocada a volúpia em primeiro lugar. E quando isso acaba, perdeu-se tudo. Perdeu a festinha, a bebida, enfim, esse tipo de, vou dizer, coisas mais mundanas, não é o termo que ele usa, mas que não é que o sábio, não é que o homem virtuoso não goste também de curtir estas coisas, mas não é o que vem em primeiro lugar. Vence a virtude, que foi a hora que eu gaguejei aqui. No outro, quando vem a volúpia em primeiro lugar, sem a virtude você perde perde tudo. E quem é virtuoso nunca se perde, nem de si, nem da virtude, nem do que é bom, do que é certo, do que é correto. Enfim, essa tecla que ele vai bater bastante. E esta é a chave da sua felicidade. Pois bem, aí ele continua. E aqui é bem interessante uma parte que daí ele fala do dinheiro, porque aí ele mesmo levanta as perguntas e ele mesmo responde, né? Que aí as pessoas perguntam nessa carta, né? Que eu achei bonito, já vou ler isso aqui para vocês. Por que então que aqui, né, ele coloca assim, porém, dirão alguns, o que impede de fundir a virtude e a volúpia e de constituir o sumo bem para que ele seja ao mesmo tempo honesto e agradável? Aí ele vai continuar. É que não pode haver outra parte do honesto senão o próprio honesto, e o sumo bem perderá muito de sua honestidade se contiver algo diferente daquilo que é o melhor. E aí ele continua. Aí anda, ele continua. Começa a precisar da fortuna, daí resulta uma vida ansiosa, suspeitosa, temerosa, assustada com os acontecimentos, preocupada com as vicissitudes da vida. Você não dá à virtude um fundamento sólido, imutável, você a manda ficar sobre um terreno movediço. Que há de mais movediço que a espera dos acasos, as variações do corpo e dos objetos que o afetam. E aí ele vai dando toda uma explicação. E aqui de novo, aqui ó, ora, somente a virtude pode subir a esse ponto. E aí ele explica, devo deixar para você ler. Saberá que toda dificuldade na vida é o efeito de uma lei da natureza, e como um bravo soldado suportará seus ferimentos, contará suas cicatrizes e, traspassadas pelos dardos, morrerá achando o chefe por quem caiu. E aí ele vai explicando o porquê da importância da virtude e como ela vai te fazer você ter a vida feliz que você tanto quer. E aqui uma frase bem bonita, bem bonita, bem bonita. Aceitemos de bom grado tudo que a constituição do universo nos obriga a suportar. Estamos sujeitos, por esse compromisso, a suportar os inconvenientes de nossa vida mortal e não nos perturbamos com o que não podemos evitar. Nascemos num reino, obedecer a Deus é a liberdade. E aqui de novo, aqui, né, obedecer a Deus é a liberdade. Este é o grande princípio estoico que atingirá sua mais profunda expressão na ética de Spinoza. Enfim, já falei bastante.
E aí ele vai bater bastante nessa tecla que tudo bem ter o dinheiro, porque muitas pessoas, principalmente nessa época, achavam que não pode. Aquela questão, né, de que o dinheiro não traz felicidade, ele está falando que traz. Se você for sábio, você vai fazer bom uso, desde que você não fique amarrado e preso a ela, porque ela pode ser mutável e ir embora também. Se você tiver ok com isso, não é no sentido de não administrar bem o dinheiro, mas se você souber que do mesmo jeito que vem, vai, e quando vier essa boa fortuna você souber aproveitar, tá tudo bem. E que não é para ser invejado. E aí ele também prega, ele fala muito da questão de que ele realmente, de fato, ele viveu aquilo que ele pregou. Diferente, aí ele faz uma comparação com Platão, aqui ele cita bastante Sócrates e de outros que falavam certas coisas e viviam diferente, mas pregavam como deveriam ter vivido. Ele não, ele viveu de acordo com o que ele realmente acreditava. E olha o que ele fala: eu não sou um sábio. Aí ele põe entre parênteses: para que sua malevolência fique feliz, nunca serei. Eu discordo veementemente disso. Pois, continuemos. Eu não sou um sábio e nunca serei. Exija, pois, de mim, não que eu seja igual aos melhores, mas apenas melhor que os maus. A mim me basta cortar a cada dia um pouco dos meus vícios e repreender os meus extravios. Esta é a chave da felicidade para ele. Aí aqui embaixo, como eu disse, ele cita, né, ó, Platão, Epicuro, Zenão, todos eles diziam não como viviam, mas como deveriam ter vivido. E eu, Sêneca, é da virtude que eu falo, e não de mim, e elevo minha voz contra os vícios, contra os meus em primeiro lugar, quando eu puder, viverei, como se deve. Então ele é um homem muito atento a ele. Aí segue, tem outros exemplos, acho que separei outras questões aqui, outros exemplos, mas enfim. Aí ele fala do ódio das pessoas que não têm virtude, mas que reconhecem, que vem riqueza no homem que tem a virtude, porque que tem-se todo esse questionamento. Aí ele que explica, e não pouco, como que as pessoas devem agir. Não vou contar para vocês lerem. Aí ele vai explicando toda essa questão mesmo. E aí, olha que bonito, que é, né? Eu encerrar. O sábio, ele não se considera indigno dos dons da fortuna. Ele não ama as riquezas, mas prefere-as. Não as recebe em seu coração, mas em sua casa não rejeita as que possui. Domina-as e quer que elas deem à sua virtude um modo de ser mais amplo. Ora, quem duvida que o sábio tem um modo de ser mais amplo para desenvolver o seu espírito no meio das riquezas do que na pobreza? Pois na pobreza, só há um gênero de virtude: não se curvar nem se deixar deprimir. No meio das riquezas, a temperança, a liberalidade, o discernimento, a organização, a magnificência tem espaço livre. Então ele deixa muito claro que nenhum sábio está rechaçando a riqueza, pelo contrário, dá para a gente ter tudo isso, mais pensar com mais tranquilidade, inclusive, mas que ele aponta qual a virtude de se quando você não tem, como lidar com isso, e tudo isso é o que? É segredo para você ter uma vida feliz. Aí aqui vai para eu finalizar. As riquezas comovem e alegram o sábio, como ao navegante um vento propício e favorável, um dia bonito ou um lugar ensolarado no frio do inverno. É isso. Vou finalizar com essa. Portanto, deixem de proibir o dinheiro aos filósofos. Ninguém condenou a sabedoria à pobreza. O filósofo possuirá uma grande fortuna, mas que não foi subtraída de ninguém, nem manchada de sangue alheio, que foi adquirida sem prejudicar ninguém, sem negócios sujos, que sairá tão honradamente quanto entrou, e só aos malévolos fará chorar. Acumule tanta riqueza quanto você puder. Ela é honrosa, mesmo contendo muitas coisas que todos gostariam de chamar suas, mas em que não haja nada que alguém possa dizer seu. Na verdade, o sábio não rejeitará os favores da fortuna e não se envaidecerá nem se envergonhará do patrimônio adquirido honestamente. Enfim, aí ele segue, continua, não vou falar qual é o desfecho, mas como eu disse, ele vai bater no primeiro momento muito na tecla da virtude,
da sabedoria, de você ir em busca da verdade, e em um segundo momento ele vai rechaçar todos aqueles que dizem que, de certo modo, o filósofo seria indigno de ter riqueza e que não faz parte, que não combina, mas aí ele coloca isso que eu acabei de falar, quem falou que o filósofo sábio tem que ser pobre? Lógico que não, a questão é como que você vai lidar nestes vários momentos, ou seja, na boa fortuna, na não fortuna, é um manualzinho, é uma carta reta direta de como você ser feliz. Aí você vai falar, tá, mas aí não tem nenhuma fórmula? Não, claro que não. Nenhum filósofo deixou um par e passo. Isso é coisa de livro de autoajuda dos dias de hoje, em que realmente fica aqui, não minha crítica, mas é como se todos esses best-sellers que faça isso, acorde de tal horas, vai te dar uma garantia. Ué, então estaria todo mundo que leu esses livros garantido de certas questões. E não é bem assim que funciona. Aqui é mais simples no sentido da vida como ela é internamente. E é aquela questão, a gente não controla o externo, a gente controla nossas ações, nossas decisões, o que queremos, indo muito na contramão do que a maioria está querendo. Então, além disso tudo, no começo também ele deixa claro que as multidões não vão te ajudar. E por multidões não é só a massa, aquele povão. São as pessoas, sei lá, da sua própria família, que na hora que você fala, quero fazer tal coisa, ah, não, mas será? Nossa, aí, ué, você quer? O que está te impedindo? Você vai escutar estas vozes? E também não é que você não possa escutar e fazer o seu próprio discernimento, mas é não ir pelo jugo deles, dos outros, que aí sim você terá uma chance maior de ser feliz. Então, sobre a vida feliz como eles não é um passo a passo, mas é como que eu posso fazer para encarar a minha vida de modo a ser feliz nesse sentido da arte de ser feliz. Então, vou me lapidar diariamente, vou cuidar dos meus vícios, não me deixarei seguir pela volúpia? Mas eu falo, nossa, mas parece tão raso. Raso que não tem nada. É o que anda faltando, né? Esse voltar-se para si e essa reflexão, este pensamento. Estou levando a vida que estou querendo levar? E aqui, por isso que eu disse, corrobora no sentido de vai esperar, na verdade da vida, vai se esperar tal dia, vai se esperar tal ano, vai se esperar que no futuro, que depois que, sendo que não há-se garantia. Então aqui, se a gente não tem uma garantia de que haverão coisas no futuro para você poder usufruir, e se aqui você souber usar da sua hombridade, né, da sua retidão nas decisões, fazendo bom juízo do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que não, você vive uma vida feliz e aqui você não fica remoendo o que já foi, que não tem serventia nenhuma, e nem projetando coisas tão no futuro que você não tem garantia nenhuma de que esse futuro acontecerá. Então, para mim, são duas grandes portas de entrada para a filosofia, de modo geral, que daí você vai ver que não é nada difícil, para a filosofia de Sêneca, para a filosofia estoica de um modo geral. Gente, tá aqui, pronto, já fiz a minha listinha Sêneca de um modo, como é o canal de literatura e não de filosofia ou psicologia, mas de modo a fazer você se interessar para ler estes livros e pensar na sua própria vida. Arthurzinho ficou pensativo nesses 2 anos que vai fazer que tá aqui comigo. Se você ficou por esses 32 minutos até agora, deixa um like pra gente, se inscreve no canal, é importante, porque daí o algoritmo vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Não custa nada, é de graça e nos ajuda bastante. Gente, boa semana, boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Leu. Se até o cão leu Sêneca, não vai você ler? É isso, gente.